Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio Mami Talks. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos connosco a Dina Lopes, que nos vai contar a sua história, da sua família, de infertilidade. Então vamos aqui ouvir esta história, o diagnóstico e, acima de tudo, saber pela voz de quem vive esta experiência, esta vivência, o seu sentir e esperamos mesmo que quem está desse lado e que possa estar a viver algo semelhante ou já tenha vivido, que se possa sentir aqui inspirado por esta voz e pela coragem que a Dina tem e teve em aceitar o nosso convite e vir aqui partilhar connosco. Olá, boa tarde, muito obrigada por me terem aceitado aqui neste vosso espaço tão acolhedor e espero corresponder às expectativas. Com Para essa certeza. não há expectativas nenhumas no sentido em que, efetivamente, como dizíamos em off, sentimos é que é de uma grande coragem. Obrigada. Conseguir estar sentada e tão disponível para partilhar a vossa história. Sim, e Obrigada. transformar esta dor, não é? E este tabu e este silêncio que acredito que tenham vivido e que tantas famílias vivam, em dar voz e até Em materializar. manifestar, sim, num livro que escreveu exatamente por causa disso, para conseguir falar sobre o assunto à medida que vai pacificando a própria dor que sente, mas também aqui dar este abraço a pessoas que possam estar a passar pelo mesmo. Muito obrigada. E foi mesmo um bocadinho por aí, porque quando eu decidi escrever o livro foi mesmo para aceitar, que provavelmente nunca iria realizar o sonho de ser mãe. E depois, por outro lado, para partilhar a minha história, porque eu senti muito aquilo que estava a dizer, a solidão, a incompreensão, e então achei que seria muito importante partilhar e começar a falar do assunto da fertilidade e da infertilidade de uma forma mais suave, porque o livro é para crianças, é transversal, mas está escrito de uma forma que as crianças conseguem ler e perceber. Então, um bocadinho de uma forma mais leve para chegar a todos, ao máximo de pessoas possíveis. Mas é duro, Eu compreendo. é duro. Tina, gostava de nos contar um bocadinho sobre a vossa história. Sim. hum, Então eu costumo dizer que tudo, ou quase tudo na minha vida aconteceu um bocadinho tarde. Portanto, eu conheci o Ricardo aos 35, e foi com ele que este meu sonho acabou por se materializar. Materializar no sentido de vamos para a frente, vamos tentar ser pais. Portanto, 35 já não é a idade ideal para estas coisas, não é? Pelo menos é aquilo que nos dizem. E portanto, também não foi logo, ainda estivemos ali mais ou menos 2 anos, e depois sim, depois partimos, ok, vamos tentar, vamos ver se conseguimos ser pais. E o tempo foi passando e a menstruação aparecia todos os meses. Eu era seguida há já muito tempo por um ginecologista que me dizia que estava tudo bem, aqueles exames que costumamos, aquelas análises, aquelas coisas que costumamos fazer antes de começarmos a treinar, entre aspas, para a concepção de uma criança. Estava tudo bem, não havia problema. Nas ecografias que eu fazia, o médico dizia que eu tinha um útero lindo. Mas precisamente na altura em que começámos a tentar a gravidez, eu para já tive ali 2 meses em que não tinha menstruação, e foi até nessa altura que nós pensámos: "Ok, se calhar estás grávida". Fiz uns 4 testes de gravidez, 2 de sangue, 2 de farmácia, não, dizia que estava tudo negativo. E depois, ao fim de 2 meses, quando tive a menstruação, até me perguntaram: "Mas estava grávida? Que isto parece um aborto". E eu: "Pois, se estava, nunca tive essa confirmação, portanto, vamos partir do princípio que não, que é para não ser pior, para não ficar mais triste". E foi precisamente nesse momento que decidimos, não foi agora, mas pode ser que seja entretanto. E
com este momento aqui, esta situação destes 2 meses, eu comecei a sentir muitas mais dores para além daquelas que eu já sentia. E começou a ser não só a quando da menstruação, mas a quando da ovulação. Uhum. E eu comecei a queixar-me ainda mais, e o médico continuava a dizer que estava tudo bem, e o tempo ia passando, e eu cada vez me queixava mais, até que houve ali uma altura em que eu disse: Olha, não vou conseguir engravidar porque há algo que as dores impedem-me de fazer o básico para ter uma criança, não é? Uhum. Portanto, eu não consigo. E ele disse que estava tudo bem na mesma, que não havia qualquer problema para eu ir para casa, tentar fazer o bebê, despachar o assunto. E eu naquele dia saí e já não voltei. Uhum. Já não voltei, marquei uma consulta num outro médico que por coincidência eu não sabia, hum, era especialista em fertilidade. Só Quem, quem soube. acabou por escrever. Não, Não? Não foi. não, esse é Ok. outro. E depois na primeira consulta que eu tive, o médico disse-me: Olha, não me leve a mal, eu vou Uhum. ser muito direto, mas o que me está a dizer não é de uma pessoa saudável, normal. Uhum. Uhum. Portanto, tudo aquilo que diz dá-me a sensação que vocês têm qualquer coisa, seja da sua Uhum. parte, seja dele, seja de ambas. Houve ali uma altura que até houve essa possibilidade, porque as dores que eu referia, de facto, não eram normais, como se veio a constatar que não são. E depois foi ali fazer uma série de outros exames, um bocadinho mais invasivos. As trompas deram completamente obstruídas, portanto o médico disse-me: Olha, aqui não vai passar nada, não conseguimos, não há espaço. Eventualmente o que poderia acontecer era uma gravidez ectópica, porque Pois, não vai conseguir andar, pois. e então partimos para uma cirurgia para desobstruir as trompas, ver exatamente o que é que se passava cá dentro, como é que estavam, Uhum. porque não é a mesma coisa estar a ver Uhum. através dos exames e depois estar a ver ali in loco. Foi quando eu tive o diagnóstico de endometriose. Uhum. As trompas foram limpas, Uhum. embora na altura me tivessem dito que não podiam garantir que os cílios estivessem a trabalhar, e caso eles não estivessem, Uhum. dificultaria também muito uma gravidez. Ainda assim, o médico achou que eu devia de tentar de forma natural, Sim, antes de porque partir. supostamente as chances aumentam imediatamente após a cirurgia. Exatamente, exatamente. Até quando eu fiz, eu costumo enganar-me sempre nisto, esterossalpingografia. Isto era só pingografia, sim. Pronto. Quando eu fiz esse exame, também me disseram, a enfermeira estava a dizer: Olha, mas tenta agora, nos próximos dias, porque às vezes isto limpa e Isso, depois. mas não aconteceu. Não, estava mesmo muito, muito obstruído. E então partimos portanto, foi aquele período de recuperação. Depois o médico, entretanto, disse quando é que podíamos começar as tentativas outra vez, e com isto passou mais um ano Pois ou era isso que eu ia algo. perguntar, ou seja, Nível desde, temporal. portanto, vocês conheceram-se com 35, isto a nível temporal, quanto tempo é que já 2 tinha anos passado? depois 2 anos começaram depois? a 2 anos tentar depois começámos, portanto, já aos Depois, 37. 37, Depois, quando fui a este especialista em infertilidade, e houve o diagnóstico de endometriose, isso já isto já. estava com 40. É Pois. que isto É porque é passou exatamente muito tempo. esta é a questão com a maior parte dos diagnósticos, e felizmente já se fala muito sobre endometriose, adenomiose, mas a esmagadora maioria dos diagnósticos demora muito tempo até se concretizar. E o tempo é precioso. Sim, Quer se queira, quer não se queira, o tempo é precioso. Fala-se muito em quantidade, e vocês que nos seguem também na Essence Prime Care e na minha página pessoal sabem que eu falo muito de qualidade, mas a quantidade também é fundamental. A obtenção de um diagnóstico é crucial para o desenvolvimento das demais especialidades que se possa. Vamos imaginar que a partir daqui teria existido uma consulta
numa terapia complementar. É importante à mesma ter um diagnóstico. É Uhum. importante à mesma saber e fazer este tipo de exames, sejam análises mais específicos, para efetivamente conseguirmos perceber quais é que são os O que é que marcadores está onde nós aqui? temos mesmo que estar focados. E o tempo que se demora a obter Sim. este diagnóstico E esta desvalorização, e esta seja a desvalorização queixa, constante. na dor, uma Sim. coisa até é nem haver sintomas e mesmo assim há um diagnóstico na base, com certeza, e é Sim, difícil lá chegar. Mas havendo queixas e dor, mas sabes porque é que que se continua a desvalorizar e continua, não é? e sabendo hoje em dia, a nível de evidência, de como é que nós estamos enquanto população mundial, Uhum. como é que as análises são ainda tão Básicas. básicas, redutoras. Como é que se admite efetivamente um grande espaço de tempo para tentar, onde, por exemplo, o marido nunca é avaliado? Isto tem que ser falado. Não, Uhum. se calhar no No seu nosso caso caso ele foi fez, sim, avaliado, sim, ele foi logo, sim, mas ele em mesmo muitos casos pediu. isso não Sim. acontece. Nós recebemos pacientes em que estiveram a tentar conceber durante 6 anos e não há um espermograma, não é? E quantas vezes existe um espermograma, mas não existe uma espermocultura? Uhum. Então, porquê? Porquê que não existe esta prescrição? É literalmente uma pergunta legítima, não é de todo um confronto contra. Uhum, É, uhum. efetivamente, eu acho que nós temos que estar atentos, a tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor. Efetivamente, para quê? Para melhorar, para beneficiar os utentes. Neste caso em particular, para atingir aquele que é Sim. o grande objetivo. Eu sentia muito isso. Primeiro, quando me queixava, e eu, com esse médico que referia em primeiro lugar, eu já me queixava há muito tempo, porque as dores acompanham-me praticamente desde a primeira menstruação, Uhum. Que foi aos. que foi aos 10. Portanto, temos uma menarca aos 10 anos. Sim, E aos 37 é quando começam a conceber e o diagnóstico vem aos 40. sim. Portanto, temos 30 anos. Anos 30 anos de dores que são designadas Uhum. como perfeitamente normais. normais. A Uhum. dor não é normal. Todo o tipo de dor no nosso organismo manifesta algum tipo de estagnação. Portanto, nós não podemos partir deste pressuposto. É mesmo importante cuidarmos de nós, de dentro para fora, o melhor possível e contar com uma equipa de especialistas que olha para nós também dessa forma E que valoriza isso, não e que é? valoriza Sim, isso. eu agora já digo muito isso. Se algo no nosso corpo dói, independentemente de ser algo ginecológico ou não, então é porque o organismo está a arranjar uma Claro. forma de nos dar um sinal, não é? Sim. Porque se Tal e qual. estiver tudo bem, ele não diz nada, está sossegadinho. Agora Isso. já digo muito isso, foram muitos anos. E nós acabamos mesmo por interiorizar, não é? Pronto, é verdade que foram vezes que não fui à escola, cheguei a desmaiar, vómitos, mas pronto, é aquilo. Vai Sim, passando, é um Uhum. ano, um dia, depois um mês, um ano e vai passando, vai passando. Nesta altura, pronto, eu gostava muito que o médico me tivesse feito aquele comentário mais cedo, porque eu Uhum. tinha saído mais cedo. isso. E aqui também entrou um bocadinho a culpa, é Uhum. o que tínhamos falado em off do se calhar não acreditei com força suficiente e o ter saído mais cedo daquele médico que me acompanhava há muito tempo. Mas eu tenho um problema que sou muito leal e partia do princípio que se é um médico especializado deve saber mais do que eu. Uhum. Se me manda fazer exames e os exames dizem que está bem, então se calhar está. Uhum. Agora já não sou assim. Uhum. Agora já Felizmente. questiono muita coisa. Desde que Desde que tive o diagnóstico, fiz a minha própria investigação sobre a endometriose, depois mais tarde com a adenomiose, porque a adenomiose o diagnóstico só veio mais tarde, um ano ou dois mais tarde, mas já cá devia de estar também, não é? Uhum. Parte desse princípio. Hum, mas questiono muito mesmo e alerto as outras pessoas para isso. Às vezes é importante pedir uma segunda opinião. Não é de todo descredibilizar a informação que nos foi Uhum. facultada, mas é efetivamente questionarmos, pedirmos uma segunda opinião, só para ter certeza se há mais algum indicador que podemos fazer, se há alguma coisa que possa ter passado ao lado, possa ter sido desvalorizada ou não. Efetivamente, fantástico. Temos aqui dois especialistas que estão de acordo portanto, podemos
Sim. pronto, respirar fundo, isso é muito Mas eu importante. penso que atualmente, ou seja, as gerações mais novas já questionam mais também, porque já ouviram as nossas histórias, não é? Uhum. Há algumas raparigas mais novas que dizem: vocês, o vosso sofrimento está-nos a ajudar. Uhum. É um bocadinho isso, não é? Porque nós podemos ter sofrido 20, 30 anos até um diagnóstico. No meu caso, por causa disso, posso não ter conseguido o sonho da maternidade, mas se calhar as raparigas que têm agora 25 ou 30 mesmo, Sim. se calhar já vão conseguir, porque já tiveram o diagnóstico aos 20 e poucos, ou antes. Eu conheço quem tenha tido aos 18, Uhum. e isso dá-nos uma possibilidade completamente diferente, Uhum. não é? De agir. De decidir como é que nós queremos fazer as coisas para o futuro, Uhum. não é? Sim, sim. Porque aos 18 anos, obviamente, a pessoa não vai ser mãe aos 18 anos só porque tem endometriose, não é? Uhum. Neste caso específico, Uhum. ou qualquer outro problema Claro. que seja. Mas já fica informada sobre o que é que pode fazer para preservar a sua fertilidade Isso. e Uhum. mais tarde, se decidir ir por esse caminho, Ter ali Ter as condições. exatamente, não é? Sim. Já felizmente acho que estamos a mudar. Mas é assim um bocadinho. E eu até acho engraçado quando me dizem isso, o vosso sofrimento está-nos a ajudar. Pelo menos serviu para alguma coisa. Sim, haja algum propósito nisso, sim. Ah, E depois perceberam que então havia esse diagnóstico. Como é que foi lidar com esse diagnóstico e quais foram os passos seguintes? Foi mais difícil lidar com o diagnóstico da infertilidade do que com o diagnóstico da endometriose. Porque da Uhum. endometriose eu própria já achava que tinha há algum tempo. Uhum. Tanto que quando fui fazer uma consulta de pré-cirurgia na Bissaia Barreto, perguntaram-me se eu tinha dor. Eu disse que sim, então, e chega-me de 0 a 10, o que é que às vezes dá? Eu, às vezes dá 10. Quando desmaio, o meu corpo já não aguenta mais, né? Colapsou. E a enfermeira disse: Mãe, então é endometriose? Eu disse: Olha, eu acho que sim, mas diagnóstico não tenho, não é? Uhum. Portanto, aí foi algo que eu própria fui apercebendo que talvez tivesse. E receber, desculpa interromper, Dina, e receber esse diagnóstico nesse momento específico trouxe algum descanso, alguma validação do ok, finalmente há um diagnóstico que justifica isto. Sim, é um bocadinho. São frases feitas, quase todas dizemos o mesmo quando andamos muito Sim. tempo à procura, mas de facto, sim, é a confirmação. Eu sentia, mas eu tinha razões para sentir Isso. isto. Uhum. Se eu não conseguia ir trabalhar, ou se eu tinha que estar deitada, ou o que fosse, é porque eu tenho Era uma real. doença, Era Claro, exatamente. claro. Não estava a ser preguiçosa, Isso. Uhum. porque às vezes as pessoas também têm Muito essa. aquela Ou expressão, não é? maricas, não Não é? sejas piegas, exato. Madricas. Sim, eu ouvi isso do médico, daquele primeiro. Portanto, sim, nesse sentido, é um descanso. Ok, então é endometriose, o que é que vamos fazer a seguir? Exato. A infertilidade foi diferente, embora eu também já começasse a achar que não era normal estar tanto tempo Uhum. sem engravidar. hum, Custou-me mais, doeu, porque como eu sempre tive o sonho de ser mãe, não, sou daquelas pessoas que desde criança achou que um dia Uhum. ia acontecer. Nem era algo que eu pensava muito, porque para mim era natural, não é? Era a evolução natural. Eu Uhum. sempre gostei imenso de crianças, embora fosse a mais nova da família durante muito tempo e, portanto, não lidava muito com bebés, nem com pessoas mais novas do que eu, porque era eu a mais nova durante muitos anos. Mas sempre tive muito esse lado maternal. As minhas colegas às Uhum. vezes até se riam, porque imagino, nós íamos à praia, estava um casal com uma criança ali ao pé. Se fosse preciso, eles vinham falar comigo e brincar Pois. comigo. Tinha aqui muito isto. E foi sempre assim. Portanto, quando me dizem, olha, isto é infertilidade, não vamos conseguir, temos que fazer já qualquer coisa, que foi então Uhum. aquela primeira cirurgia foi muito mal. No consultório, eu ainda fiz Fator algumas masculino, desculpe perguntas. interromper, fator masculino estava. Ah, o que nos disseram foi que não era o suprassumo, Uhum. mas também não encontravam nada que pudesse validar uma infertilidade. Ok. Uhum. Pronto.
Foi assim foram mais ou menos estas as palavras que nos disseram. E portanto recaiu sobre mim. Uhum. Mas não foi por recair sobre mim, foi mesmo porque eu tinha este desejo muito forte. E depois foi ali um murro no estômago, não Uhum. é? Agora o que é que vamos fazer? O que é que vai acontecer? Vou conseguir? Não vou conseguir? E portanto, se em consulta ainda fiz algumas questões, algumas perguntas, quando cheguei cá fora só chorava. Uhum. Percebo. Porque foi ali aquele fazer forte para tentar perceber mais ou Uhum. menos o que é que, quais iriam ser os próximos passos e depois pronto, depois tive mesmo que desabafar e o meu desabafar é muito à base do choro. Mesmo às vezes quando estou muito nervosa com alguma coisa, há pessoas que gritam e eu choro, só depois é que consigo verbalizar. Uhum. Tenho, se calhar é um, é um defeito, mas sou Uma assim. Doutor, uma característica. característica, é isso. Portanto depois chorei muito e foi pronto, ok, se vamos para a cirurgia, vamos para a cirurgia, o que foi bom, porque tive o tal diagnóstico da endometriose e depois foi esse ver o passar o tempo, não é? Já entretanto passou mais um ano, o que é que vamos fazer a seguir? Se bem que durante, esse ano em que estava a tentar de forma natural, foi também com a parte Uhum, medicamentosa, uhum, portanto não era Uhum. só natural, sim, havia Uhum. ali sim, sim. uma ajuda, mas uma ajuda mais pequenina, não é? Uhum. E o tempo foi passando e depois o médico disse: "Olha, é assim, já demos aquilo que eu acho que é aceitável, portanto, se calhar temos que partir aqui para outro tipo de procedimento". E ainda fomos para inseminações. Uhum. Mas entretanto, eu fui então ao médico que fez o prefácio por causa da endometriose, Uhum, porque, eu achava que se calhar estava a fazer tratamento por um lado porque era infértil, mas se calhar a endometriose, se uhum. não fosse tratada também não me Ia ia impactar. deixar Isso. Uhum. portanto as coisas não iam dar frutos porque Uhum. uma Uhum, condicionava a outra. Pronto, depois o doutor João disse: Ok, então vamos operar, vamos limpar tudo aquilo que for possível limpar e depois volta a fazer outra vez. E assim foi. Portanto, depois fomos também para PMA, é. para FIV, Uhum, Uhum. mas pronto, também não resultou ok. e pronto, depois houve ali aquela altura em que o Ricardo diz: Olha, se calhar Uhum. temos que pensar Que aqui idade tinham tudo. quando tomaram então essa decisão de terminar as Então, tentativas? o livro foi publicado em 2023, portanto, isto foi há 2 anos. Foi a Uhum. última, a FIV, foi precisamente há 2 anos. Hum, Uhum. Fez agora 2 anos. E depois, nesta altura, mais ou menos, foi quando soubemos que o embrião não tinha evoluído mais de 3 dias, portanto, ok. nem sequer houve Isso. transferência, não houve nada. E, e depois foi começar a aceitar, começar a falar. E foi nessa altura foi nesse verão que eu escrevi, porque, portanto, MEC à espera do nunca, MEC era o nome da cadela que acompanhou este processo todo. E por muito estranho que possa parecer para algumas pessoas, ela foi ali uma fonte de grande apoio. Uhum. Porque parecia que estava a perceber tudo o que estava a acontecer, com a aproximação, ouvir encostar a mim, parecia que dizia: "Não te preocupes, está tudo bem, eu Uhum. estou aqui, tudo se vai resolver de uma forma ou de outra". E um dia eu pensei: "Olha, porque não, se eu acho que ela está a perceber, Uhum, porque não colocar em papel o que eu acho, a forma como eu acho que ela viu este processo, de uma Uhum. uhum, forma muito uhum. resumida, claro". Hum, foi isso, escrevi, perguntei ao Ricardo Sim, o que é se que ele depois, concordava. o que é que ele depois achava, Muito porque no fim de escrever mandei assim um dia, e a Cordel de Prata disse logo que achava a ideia muito interessante e que se eu estivesse disponível a avançar, eles também estariam. Bom, E depois eu falei com ele e disse: Olha, pronto, da minha parte,
eu acho que isto é importante não só para mim, um bocadinho egoísta, porque vai ajudar-me a falar sobre o assunto Uhum. e eu preciso disso, porque eu Uhum. não conseguia falar. Portanto, há 2 anos era impensável eu estar aqui convosco, não conseguia mesmo. E nesse aspecto, se eu publicar o livro, vou ter que fazer apresentações sobre ele, vou ter que falar sobre ele e, portanto, este coraçãozinho vai ter que abrir e as lágrimas aos poucos vão ter que dar lugar a alguma esperança de que Uhum. a vida não acaba aqui, Uhum. digamos assim. Uhum. E depois ele disse: Está bem, então se tu queres, por mim, vamos a isto. E, e assim foi. Mas para falar sobre o livro, tive consultas de psicologia. Portanto, Eu ia perguntar isso. Eu ia durante perguntar se todo o tinha. processo não tive. Ok. Refugiava muito na escrita. Tenho várias coisas escritas, principalmente em poema, porque era a forma que eu utilizava para desabafar. Uhum. Porque, por ser um assunto que eu acho que ainda é bastante tabu, quase ninguém sabia que nós Uhum. estávamos a passar por isto. Eu disse a 2 pessoas amigas e depois era a família mais chegada. E quando digo mais chegada era mesmo pais, sogros, irmão, Uhum. irmã, Uhum. não havia mesmo mais ninguém. E o meu sobrinho também sabia, embora ainda fosse novo na altura, mas acompanhou sempre tudo. O livro é dedicado a ele e ao bebê que não nasceu. Uhum. E portanto, aí sim, tomei a decisão consciente de que se este projeto vai para a frente, eu tenho que tentar arranjar algum tipo de ferramenta que me permita falar sobre ele, mesmo que eu chore a meio, mas que consiga retomar o discurso. E assim foi, e aos poucos Portanto, no O fundo, ir vou processo está a melhorando. convertendo esta acontecer dor em palavras e em amor. Que corajosa. Obrigada. mesmo. E de que forma, Dina, é que ah, e vou usar esta palavra de propósito, esta infertilidade impacta a vida hoje em dia? Ainda mexe comigo. Portanto, não como era de antes, Uhum. não como era há 2 anos, mas sim, eu não tenho esse assunto arrumado ainda de Uhum. todo. Uhum. Não sei se algum dia vou ter. Houve o ano passado, sim, o ano passado, quando foi publicado, houve uma colega que me disse: Olha, eu tenho 60 e muitos, 65, 66, já não me lembro bem, e até hoje eu não falo sobre isto. Utilizou essa Uau, palavra, tu sim. estás a ser mais corajosa do que eu, porque eu nunca falo sobre isto. E até hoje, e acho que sempre vai ser aqui uma ferida que eu tenho aberto e um assunto que está ali escondido dentro da gaveta. Portanto, não está ultrapassado. Não sei se algum dia vou Uhum. ultrapassar, mas parece-me que é importante falar sobre ele para conseguir também ultrapassá-lo. Acho que se eu tivesse fechado nessa gavetinha e tentasse não mexer lá, ia ser pior, porque depois quando a abrisse um dia e tudo ia Uhum. desabar outra Uhum. vez. Uhum. E eu este ano senti isso, que tive ali uns meses em que não falei tanto e depois entretanto fui a uma biblioteca fazer a apresentação e a hora do conto e uma senhora muito simpática, achando que me estava a ajudar, esteve a falar sobre o assunto muito, a tentar aprofundar e a Fundar. falar sobre o Ok. assunto dela antes, mesmo antes Ah, de eu fazer a apresentação. E eu disse logo para o meu namorado: Pronto, isto hoje eu vou chorar muito porque já está tudo Pois. aqui uhum. a fervilhar. E já tinha sido, pronto, tinha havido ali um espaço de tempo em que eu não tinha falado e, portanto, voltei a chorar mais. Quando eu vou falando mais, choro menos. Daí eu achar que de facto é muito importante passar a mensagem de que sentimos-nos sós, muito sós, muito sozinhos, mesmo dentro de casa. Eu não falava muito com os meus pais, não é que eles não ajudassem, mas como eu chorava, não Eles me também queriam ver triste. não sabiam Sim. lidar, não é? E Claro. portanto também não puxavam muito o assunto, sabiam que as coisas não estavam a correr bem, porque se Uhum. estivessem a correr bem, eles já Claro. tinham sido informados. Uhum. Portanto, até mesmo para nos protegerem,
quem está à nossa volta também não Também fala não toca no muito. assunto, sim, sim. E quando se fala, ou quando eu falava e outras pessoas me têm dito o mesmo, sentimos muita incompreensão. E E sensação de pena? também é a incompreensão, a desvalorização e a pena. Eu Estão acho as que eu acho três. que esta, qual de, ou seja, esta etiqueta, não é? De o que é que pode ser dito, o que é que pode não ser dito, às vezes quanto mais se pensa, Uhum. até pior é. E Sim, então, meio que as pessoas que estão em redor, certamente, se calhar pensaram muito bem na escolha de palavras que utilizaram e depois foi um infortúnio, não é? Mas às existe quem vezes, não pense de todo, sim. acredito, mas também acredito que existem outras pessoas que se esforçam imenso e depois acaba por não ser a melhor escolha de palavras, o melhor relato, o melhor. Porque também lá está, existe uma componente emocional que está por trás, que está com uma grande fragilidade. Sim, E eu, nestas circunstâncias, sinto mesmo que o silêncio é uma arma muito poderosa. sim. Um Um abraço. abraço. Às vezes é o melhor. Não sabemos. A primeira pessoa a quem eu disse, que é uma amiga de infância, demorou muito tempo a dizer qualquer coisa, porque nós costumávamos estar juntas no Natal e eu, na altura, até lhe enviei um postal a dizer: Olha, estou a mandar agora e tal, não sei o quê, porque não vou poder fazer mesmo em cima do Natal como é costume, porque eu vou ser operada porque tive este diagnóstico assim, assim, da infertilidade e tal, não sei o quê. E então, depois ela demorou ali um bocadinho, depois disse-me: Olha, eu demorei a responder porque eu não sei o que é que hei de dizer. Uhum. E Mas e ela, o amor que isso verbaliza, não é? Uhum. sim, Esse Eu sim. acho que é cuidado. isto, há um amor tão extenso Sim. neste. E como me conhece há muitos anos, portanto, sabia que era uma O das desejo. coisas, que era um sonho, algo que eu gostava muito de concretizar. E então foi um bocadinho por aí. Olha, eu não sei muito bem, foi assim, não precisas dizer nada, Uhum. Claro, estás aí. claro. Não é? Sim. É isso, às vezes é só o que nós precisamos, é que a pessoa esteja ali e eventualmente, se for pessoalmente, nos dê um abraço. Sim, Tá Uhum. bom assim, sim. vale mais isso do que dizer: "Deixa lá, podes dormir até tarde". Não, 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 não digam isso. Isso não. Dina, uma pergunta. Sente que de alguma forma este bebé que não está cá, Uhum. lhe trouxe esta missão tão bonita? De salvar pessoas mais novas, efetivamente, daqueles diagnósticos que estávamos a descrever, de lhes trazer uma nova visão, de transparecer com a sua história, de lhes trazer palavras de conforto, durante os seus processos ou até os fechos, não é? Que Sim, possam estar a acontecer. talvez. Eu gosto de pensar que sim. Era uma das coisas que eu dizia, era se eu conseguisse ajudar só uma pessoa que fosse, já tinha sido bom. Saber que tenho estado a ajudar várias é excelente, é mesmo atingir os objetivos que eu tinha para a publicação do livro. Em Que primeira bom. análise, o conseguir falar, eu própria, sobre a minha situação e começar devagarinho a aceitar e, e mostrar às outras pessoas que não estão sozinhas. Podem falar comigo quando quiserem, eu dou aquilo que tenho para dar, passo o testemunho daquilo que eu sofri, porque às vezes perguntam-me e depois o que é que fizeste, ou o que é que fez e como é que foi. Sei lá, é normal chorar, por exemplo, Uhum, 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 ou se não quisermos ver ninguém, será que estamos a ser Uhum. egoístas? Ou aquela parte da culpa. E eu passei por isso, portanto, também digo muito, nós não nos podemos sentir culpadas, até por chegar a uma altura em que dizemos, se calhar a partir daqui temos que começar a aceitar. E Uhum. o começar a aceitar não é dizer não, não consegui, já não vou conseguir, não é isso. Eu até hoje não faço contracepção. uhum, Portanto, uhum, não escrevi o livro e disse, não engravidei até ao dia de hoje, agora se uhum, vier já não uhum, quero. uhum, Uhum. uhum, Não é nada disso. Continuei o processo de forma natural, mas sem qualquer método contraceptivo. Só o fiz porque
vi-me obrigada a fazê-lo, Claro. não é? Porque depois há aqui várias componentes. Eu costumo assinalar principalmente três, que é a psicológica, a física e a económica, não é? Económica ou financeira. E as três têm de estar alinhadas para nós continuarmos a fazer os processos de PMA. Uhum. Portanto, quando não conseguimos ter tudo alinhado, por muito que nos custe, e é muito difícil, por isso é que eu digo que nós não podemos sentir culpa, Uhum. porque paramos, pelo menos com tratamentos de PMA, porque temos que parar, não é? Uhum. Porque não é porque tenhamos desistido, Uhum. Uhum. não é? Continuamos a lutar, mas de uma forma mais natural, Sim, chamemos-lhe sim, assim. sim, sim. E ir dando tempo à nossa parte psicológica para ir começar a aceitar que se não acontecer também não Uhum. faz mal. Vai doer, vai, Uhum. sem Uhum. dúvida nenhuma. Vamos chorar muito, vamos, durante muito tempo, se calhar a vida toda, mas não é culpa nossa, não Uhum. é? É um bocadinho por aí. Tentar aceitar, e isto não foi fácil para mim, que fiz aquilo que estava ao meu alcance, ou seja, com as possibilidades que me deram, eu fiz tudo. Uhum. 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 E, Uhum. e Exato. pronto, e infelizmente não consegui, mas não, o dizer também aquilo do nunca desistam dos seus sonhos também foi algo que durante muito tempo, e ainda me custa um bocadinho, porque se me disserem não desistas dos teus sonhos e eu não fiz mais tratamentos, Uhum. então estão a dizer-me de uma forma subentendida que não tens o teu bebê porque não continuaste a fazer, a culpa Uhum. foi tua. E Percebo. eu acho que não se pode dizer isso a uma pessoa, porque este processo é todo tão doloroso que depois dizerem-nos continuem a acreditar, nunca desistam, é uma facada que nos Uhum. dão no coração. Há momentos em que é preciso mesmo saber parar, não é? Exatamente, se calhar até é mais difícil se calhar o saber parar do que o continuar Sim. a fazer. Eu acho que isso depois também é uma questão Sim, muito própria, não é? De cada Uhum. pessoa, saberá obviamente. exatamente no seu próprio contexto se está ou não disponível para dar continuidade, atendendo exatamente aos fatores que a Sim. Dina enumerou. Uhum. Então, mas sem dúvida que há uma grande necessidade de rede de apoio aqui, seja num contexto pessoal, seja num contexto profissional, porque lá está, um acompanhamento psicológico é crucial numa Fundamental, circunstância como esta. sem dúvida. Dina, onde é que nós podemos encontrá-lo? O livro está à venda no site da editora Cordel Prata, da FNAC Bertrand, e está a escapar-me mas pelo menos estes três está-me a escapar um que eu agora não me lembro, mas sim, há pessoas que às vezes também me contactam, mas nestes três sites Que podem bom, que encontrar. bom. É só pesquisar Meca à espera do nunca e Uhum. E lá nós também vamos aparece eu. deixar a sua página, na descrição e vocês Obrigada. conseguem encontrar a Dina. Obrigada, Dina, mais Muito uma obrigada. vez. Eu é que Muito obrigada. agradeço. Obrigada. Obrigada. Até para a semana. Um beijinho para vocês. Façam gosto, Partilhem. partilhem, E vão olha, lá. isto é mesmo importante. Partilhem com todas as pessoas que possam estar a passar por algo, para a mãozinha, por algo semelhante, para que toda a gente sinta que tem voz, mesmo que não consigam usar a sua própria voz, aproveitem a coragem da Dina e sintam este abraço. Isso Beijinhos, mesmo. até já. Obrigada. Ai, E tu estavas-me a abanar e eu.